De volta para uma conversa de peso, eu agora substituí o meu parceiro aqui de mesa. Agora eu vou conversar com Teófilo Augusto dos Santos Laval, o Theo. O Theo, que é filho do Pierre e da Raquel, nasceu no dia 9 de abril de 2003, está na 6ª série do Colégio José Bonifácio e é nascido em Ijuí. O Theo está aqui hoje porque ele gosta muito de política. É isso mesmo, Theo? É isso. Theo, quando eu te conheci, quantos meses faz? 2 meses? Uns 2, 3 mais ou menos. Quando eu te conheci, tu me disse, eu quero ser presidente do Brasil. E hoje tu me disse que tu não quer mais ser? Não. Por que, Theo? É que eu vejo na televisão, eu vejo comentar as pessoas na rua, em casa, na escola, que todo mundo acha que os políticos são desonestos. E eu não quero ter essa fama se eu fosse presidente, candidato a presidente e essas coisas. Mas, Theo, qual é o sonho que te levava a ser presidente? Mudar o Brasil. E esse sonho morreu? Não. Por que tu queria mudar o Brasil? Por causa que eu não tenho muito contato, sim, não posso ter uma opinião se eu não tenho muita experiência, né? Mas eu escuto meus pais dizendo, a sociedade dizendo que precisa ter mais educação nas escolas, que precisa ter mais médicos nos hospitais. E essas coisas, sim, inculcaram na minha cabeça. Elas te incomodam, te provocam? É. E tu não acha que a política é um lugar bom? Acho que é um Não lugar é um bom. lugar para as pessoas de bem estarem ocupando? É. E aí, se o Theo é um cara do bem, que quer mudar o mundo, se ele sair da política antes mesmo de entrar, o mundo não vai ficar pior? Eu acho que não, por causa que não é só na política que a gente consegue mudar as coisas. Por exemplo, se sobrar só um presidente no mundo e um homem doente, o que ele ia fazer? Ele não ia poder fazer nada, por causa que ele não ia ter experiência naquela área. Mas se sobrasse um médico e um homem doente, ele ia poder ajudar aquele homem. Por isso, hoje a escolha é a medicina, tu falou. Medicina ou arquitetura, mas a escolha principal é a medicina. E por que não a arquitetura? A arquitetura é um sonho desde a infância que eu tinha em ser arquiteto, por causa que eu gosto muito da matéria de matemática e eu gosto de desenhar bastante. E daí a minha tia é arquiteta e eu me inspirei muito nela também. Mas eu também pensei naquela coisa, como é que eu vou ajudar uma pessoa, eu vou estar, como eu posso dizer, estar projetando um lar para essa pessoa, mas como é que eu vou ajudar essa pessoa mais? Daí veio em primeiro lugar o sonho de ser médico. Mas o arquiteto não faz só casas, né? Hoje a arquitetura e o urbanismo, por exemplo, é o que determina que as ruas de uma cidade sejam abertas mais largamente, que possam ser construídas determinadas edificações. Pode um monte de coisa um arquiteto urbanista, né? Então dá para fazer bastante coisa pelas pessoas em tudo. Na verdade, eu acho que o espírito que te move é o espírito que deveria mover todas as pessoas. Fazer alguma coisa, deixar o mundo melhor que aquele que a gente pegou, né? É engraçado te ver falando na tua infância, porque tu tem 11 anos, cara. Essa não é a tua infância? É. Não é teu dia no próximo domingo, dia 12? É. Já pediu o presente? Não. Eu ganhei um presente do meu pai e da minha mãe, que é um teclado, que o meu estava estragado. Daí eles falaram que já é o presente do Dia das Crianças. E tu gosta de tocar? Gosto. O que tu toca? Música? Eu toco... Toca hinos? Eu toco Jingle do Danoninho. Eu toco Joy the Joy, que é Alegria e Alegria. Eu toco a música Tatu, que é do folclore aqui do Rio Grande do Sul. Toco Asa Branca e outras também. O que é Asa Branca? É uma música? De quem? Luiz Gonzaga, eu acho. Gonzagão? É, Gosta dela? gosto. Canta ela também quando tu toca? Não. Não sabe a letra? É que eu sei a letra, mas às vezes eu não consigo me concentrar em fazer uma coisa e tá cantando também essa... Quando eu tô tocando uma música, eu não consigo me concentrar em cantar essa música Então, também. nesse momento, tu tá dedilhando pra depois poder cantar junto. Daí, uma música que eu tenho mais prática, Asa Branca, eu comecei a tocar há pouco tempo. Mas uma música que eu tenho mais prática, que eu já toco há mais tempo, eu consigo até me concentrar em cantar ela junto, mas daí fica bem mais difícil. Tu faz parte do projeto Mais Educação? Eu fazia,
na escola José Bonifácio, né? E na minha escola atual, mas eu não faço mais. Ah, tu não tá mais na José Bonifácio, né? Não. Tu participa do projeto Mais Educação, mas tu teve na José Bonifácio até o final do ano, né? Sim. E qual é a escola que tu tá agora? Nilo Peçanha. Ah, tá na Nilo, legal. E na José Bonifácio, essa turminha que ficou de lá, que vocês fazem parte do projeto, quem é que são os teus colegas ali? A Júlia foi a minha colega, né? Desde o 3º até o 5º ano. Os meus outros colegas A Júlia foram... que é a nossa Glória Maria. E os outros foram meus colegas mais educação daí. Quem são eles? Dá o nome deles. A Bianca, a Larissa, o Gabriel, a Brenda e a Yara. E aí o que vocês estão fazendo? Estão se divertindo em primeiro lugar, né? Sim. Mas além de se divertir. A gente aprende mais... É um programa semanal de 15 minutos, né? Tem gente que vai, por exemplo, a Júlia, ela pensa em pegar esse programa, essa oportunidade que a gente está tendo, para transformar na profissão dela quando ela crescer. Daí ela já vai acumulando experiência e daí ela vai ser cada vez melhor quando ela crescer. E tu não tem nenhuma vontade de seguir nesse caminho? Tem também. Eu tenho uma Mas lista. fazer um monte de eu tenho uma então. lista de coisas. Eu já quis ser cientista, cabeleireiro, eu já quis ser jornalista, arquiteto, médico, engenheiro, um monte de coisa. Mas tu te saiu muito bem, tá te saindo muito bem como jornalista, né? O nosso prefeito municipal, por exemplo, que o diga, né? Tu conseguiu uma coisa que eu não consegui ainda, entrevistar o prefeito. Hã? Nossa, isso é bastante surpresa, assim. Caso que às vezes minha mãe e meu pai falam que não é para eu desperdiçar uma oportunidade dessas. Caso que antigamente uma pessoa só podia entrar no jornalismo, aparecer na televisão, em jornais, quando estava quase lá no fim da vida. Daí não pode aproveitar E bem. tu no comecinho da vida tá tendo uma oportunidade de ouro dessas. E ele me contou que ele adorou te dar entrevista. Que tu é muito autêntico, muito sincero, muito papo reto e pergunta aquilo que tem que perguntar. É isso mesmo? É. E aí tu teve a oportunidade de entrevistar quem mais? O prefeito, a primeira-dama, o tabelião. Tabelião Flávio Fischer. Como é que foi o encontro com ele? Todos nós do projeto não sabia fomos quem lá. era ele, o que ele fazia, Eu não sabia. né? Eu não tinha ideia do que era tabelionato. Mas daí, quando a gente foi lá, ele explicou um pouco sobre a profissão dele, sobre o que fazem os colegas dele. Daí, para mim, foi uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer até hoje. Abriu um outro mundo pela frente. E aí tu entrevistou também alguém da polícia, né? Sim, o Sargento Ferri, aqui de Novo Hamburgo. Como é que foi com ele? Foi uma entrevista bem legal também, minha primeira entrevista aqui na televisão, que ele falava bem, perguntava uma coisa para ele sobre a segurança e ele respondia qual era a opinião dele, mas também eu escuto várias pessoas falando isso. Então, tem gente que sempre quer fazer um show na televisão de dar só a sua opinião e os outros que se ralem. Daí ele falava bem assim a verdade sobre a segurança. E tu tem a mesma opinião que ele quanto à segurança? Tenho. Que é o quê? Qual é a opinião? Que se, por exemplo, ele falou que ele é policial, né? Ele trabalha na brigada. E se só os policiais ficarem na área de segurança e a população, os cidadãos não ajudarem, não vai ter uma melhoria. Por causa que se ficar um cidadão e um policial, que nem meu exemplo de antes, no mundo, se ficar só um policial ali, o mundo não vai mudar nada. Mas se a população se unir para tentar fazer um mundo melhor, com mais segurança, com mais educação, daí vai ajudar bastante. Como é que tu acha que a população pode se unir? Quando descobre algum caso, algum problema, ligar para a polícia, quando uma pessoa está enferma, está machucada, ligar para a SAMU. Hoje a minha professora deu um espirro e ficou com mau jeito na coluna, a diretora já ligou para a SAMU. Isso aí é um ato bom, por causa que cada vez que uma pessoa se machuca, as pessoas que estão ao redor dela pensam que é só uma coisinha de nada, mas que pode causar um estrago maior. Daí as pessoas não têm essa consciência que uma coisinha de nada pode causar algo grande no futuro. Legal, legal. E com isso tu vai aprendendo um monte de coisa diferente. Muita falando coisa. com um monte de gente diferente. E as pessoas estão aprendendo te vendo do outro lado da telinha? Eu acho, por causa que Já as deu crianças... autógrafo, Theo? Não, ainda não. Ainda não. Mas já te pediram? Ainda Pelo não menos também. eles dizem assim, eu te vi na TV?
Na minha escola já vieram uns 30 me perguntar. Ai, eu tava folhando, passando os canais da TV, eu te vi, é verdade que tem um programa? Daí eu faço propaganda do programa daí pra eles. Legal, legal. Tá curtindo então? Muito. E qual é o próximo passo? Bom, Esse projeto ele vai até o final desse ano, né? eu acho, eu não sei. E tu pensa em dar sequência na televisão? Penso na sequência de televisão. É? Posso te engatar numas então? Pode? Vai ser legal. Gosto muito de ti, tu é um rapaz muito esperto. Obrigado. Não gostei dessa notícia de hoje. A política é um lugar, claro que não para as pessoas que podem ser ajudadas, mas é um lugar para as pessoas que podem ajudar. Com a visão que tu tem hoje, se tu continuar implementando ela, construindo a tua relação, pode ter certeza que tu vai ter muito para contribuir para o nosso mundo, né? Para fazer um mundo melhor. Talvez não precise ser como presidente da República, mas às vezes como um vereador, às vezes como um líder, né? Dentro da comunidade, dentro da tua classe médica mesmo, né? Tem várias formas da gente exercer a construção de um mundo melhor, né? Simplesmente chamando alguém, chamando atenção para um problema que existe na cidade, às vezes denunciando como um jornalista faz, às vezes mostrando as coisas boas, servindo de exemplo, são formas da gente construir um mundo bem bacana. Me fala o teu dia a dia, como é que é teu dia a dia? Bom, depois que eu volto da escola, eu fico a tarde toda em casa, né? E daí eu faço meus temas e olho televisão. Eu sempre reservo horário político para eu olhar. Pena que tá acabando já, já terminou. Terminou. Nós estamos gravando hoje na sexta-feira, mas o programa vai ao ar na segunda, depois da eleição, né? E daí, no meu dia a dia, eu escrevo bastante no meu notebook. Eu gosto de escrever texto, assim, para lançar livro, essas coisas, assim. Caso que teve a visita de uma escritora lá na minha escola, que é a Simone Sauer, assim. E ela falou que... Já teve aqui me dando entrevista também. Ela falou crianças, que né? é muito legal, assim, para ela escrever principalmente para crianças e adolescentes. Daí me inspirei também. Outra carreira que está na minha lista, escritor. Que é uma que tu pode seguir em qualquer uma das outras também, né? E tu estuda bastante? Estudo. Eu acho que eu estudo, né? Tu gosta de estudar? Sim. Mesmo? Sim. E as notas estão boas? Então. Senão não podia estar aqui, né? Para fazer parte do projeto tem que estar firmão na escola, certo? Uhum. Legal. Videogame, bastante? Não, nem tenho videogame. Computador? Bastante. O que tu faz no computador? Eu faço os livros, que nem eu falei antes. Eu gosto muito de computação gráfica, daí eu uso o PowerPoint para fazer montagens. Eu e a minha prima estava lá na casa dela, em Gramado. A gente pegava uma foto dos pais dela e cortava, daí pegava uma foto da Dilma e botava os três abraçados na frente da Casa Branca. A gente pegava... A Dilma é uma estrela pra ti, é isso? Tu gosta dela como figura? O que ela te passa? Esperança, por causa que nas propagandas eleitorais dela deu pra ver que ela tem bastante determinação. O que ela fala, ela não corre atrás, que nem vários políticos, vários eleitores que tem na televisão. Candidatos que eram das eleições retrasadas e foram para as eleições passadas, dizendo as mesmas coisas, não queriam de fazer 4 anos coisas. Atrás? Tu lembra quando tu tinha 8 anos? Lembro. 7 para 8 anos? Eu lembro quando eu tinha 3 anos. O que tinha quando tu tinha 3 anos? Eu tive um trauma com uma cobra. Eu, minha mãe e minha avó estávamos voltando do mercado, e daí eu fui puxar minha motoca, e daí eu, mãe, tem uma copa aqui. Daí minha mãe, não, Theo, é um sapo, é uma cobra. Daí ela foi lá, era uma jararaca, pequenininha assim, pronta para dar o bote, enroladinha. Daí eu comecei a berrar pro meu avô ir lá em cima da nossa casa, e daí ele esfaqueou a cobra e tocou ela pro outro lado do muro. Daí, depois daquilo lá, eu fiquei bem antenado, assim, daí eu não esqueço de quase nada que eu vivia há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Dos últimos 8 anos estão firmes na tua cabeça. Que show. E quem é que foi os candidatos das eleições de 4 anos atrás, tu lembra? Eu não lembro todos os candidatos, né, mas eu lembro bem das eleições passadas, o José Serra, né, e a Dilma, que disputaram o segundo turno, se eu não me engano. E do Lula não foi tão surpresa assim pra mim, mas daí... Você já sabia que ele ia ser reeleito? Já. Theo? Eu já achava que ele ia ser. Quantos anos tu tinha, Theo? Nossa. Tu tinha 3 anos, Theo. Eu acho que eu tinha 3 anos. Meu pai e minha mãe falavam, ai, o Lula vai ser reeleito, o Lula vai ser... Eu não tinha consciência de nada, eu achava que a Ieda Cruz era mulher do Lula e que ela cantava o hino do Rio Grande do Sul. Muito bom.
Muito bom, mas tu já concatenava as ideias e já firmava aquelas figuras na tua Eu ia cabeça. pra urna com meu pai votar. E Ele me deixava pegava no a tua colo irmã e deixava eu lá digitar. digitar. Então não é novidade pra ti fazer 16 anos e votar. Não. Vai ser tudo certo, já tem Vai. experiência nisso. Legal, prazer conversar contigo. Muito obrigada. Muito obrigado pela entrevista que tu me deu. Eu que agradeço. Hoje a gente conversou com esse queridão que é o Teófilo, o Theo, que é essa criança especial que tem feito trazido muita alegria para os estúdios da nossa TV, e nesse programa que tem feito muito sucesso, que é o Assunto de Gente Grande, né? Pode acompanhar diariamente de segunda a sexta, às 19h15. Isso. Às vezes o programa é mais prolongado por causa da pauta, né? Mas geralmente é a duração de 15 minutos. Com a palavra, seu Teófilo. Fique agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede Comunidade de Televisão.